A vida, se você souber usá-la, é longa. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas o fato é que o desperdiçamos muito. Muitas pessoas, por inúmeros motivos, não aproveitam suas vidas, não aproveitam seu próprio tempo e desperdiçam a vida em buscas sem sentido para elas. E depois, no fim da vida, olham para trás e se arrependem por ter desperdiçado tanto tempo. Pode ser que você tenha muitas coisas para fazer, muitos problemas, muitas inquietações, dificuldades, muitas tarefas, muitas preocupações, muitos pensamentos. E pode ser que você viva uma vida hoje completamente ansiosa, esperando o próximo feriado, esperando o próximo final de semana, esperando as férias, esperando talvez até mesmo a aposentadoria, para então curtir a vida. Mas quantos você por acaso conhece que se aposentaram e não conseguiram fazer isso? Quantos chegam ao feriado, ao final de semana, às férias e não conseguem aproveitar? Estão esgotados. A reflexão que eu vou fazer aqui sobre uma vida agitada e sobre aproveitar a própria vida vem a partir de Sêneca. Para quem não sabe, foi um filósofo estoico. E segundo Sêneca, o problema de uma vida agitada é que essa vida agitada leva a preocupações que seriam fúteis, que seriam banais. E por que isso seria um problema? Porque também, segundo Sêneca, quando nos tornamos uma pessoa preocupada, não conseguimos mais concentrar nossa mente em outra coisa senão naquela preocupação. Sim, eu e você precisamos fazer nossas coisas, precisamos trabalhar, precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Não é essa a questão. O foco é como nós podemos valorizar o nosso tempo e, ao mesmo tempo, aproveitar esse tempo ao máximo que a gente puder. E aqui, aproveitar ao máximo não é de maneira inconsequente, irresponsável ou negligente, mas de forma que a gente não se sobrecarregue tanto com coisas que não estão no nosso controle, com preocupações que não tem nada que a gente possa fazer, com coisas que não são nossas. A ideia é você não perder o seu eu interior, mesmo diante de um turbilhão de coisas para fazer. E o que Sêneca dizia? Que gostar de andar de um lado para o outro não é a prova de que você é um sucesso. Não é uma prova de alguém que trabalha muito, mas pode ser até mesmo o contrário. Pode ser a impaciência de uma mente agitada demais. E sabe o que é mais curioso? É que Sêneca escreveu o livro sobre a brevidade da vida quando ele estava quase no fim da vida dele. E ao mesmo tempo, quando ele também estava no auge de sua carreira, cheio de coisas para fazer. E pode ser justamente que a partir dessas reflexões foi quando ele começou a questionar se o que ele estava fazendo era o melhor caminho, era a melhor forma de viver a vida dele. Por isso ele começou a escrever sobre como poderia aproveitar o melhor o próprio tempo. E ele mesmo disse: é importante a gente ter e definir um objetivo de vida. Senão, as pessoas vão perambulando por aí sem propósito, deixando a vida levar, deixando a maré, a onda do momento levar, sem nem se questionar. Para onde estou me levando? Será que é realmente para o caminho que eu quero ir? Para o caminho que faz sentido para mim? Para o caminho que é realmente um objetivo na minha vida? E é aquela velha pergunta que talvez você já tenha escutado. Será que você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Como você tem aproveitado o seu tempo? Algumas pessoas desperdiçam o próprio tempo com coisas que não vão agregar em nada à vida delas. Com coisas, pessoas, situações que não são úteis. E não é que nós não possamos ter bens materiais, não é essa a questão. Inclusive, Sêneca também falava sobre isso. A questão aqui é quando os nossos bens materiais, aquilo que a gente vai conquistando, toma uma proporção e fica acima daquilo que tem o maior valor, que é o nosso próprio tempo. Tempo esse que é limitado e que constitui a nossa vida. Algumas pessoas perdem tempo por não saberem o que fazer, por não ter um objetivo, por não ter um motivo que direcione suas ações. E, se nós não prestarmos bastante atenção, pode ser que grande parte da nossa vida passe por nós sem sequer que a gente tenha vivido. Entenda mais uma vez que Sêneca escreveu tudo isso justamente arrependido sobre o tempo que ele perdeu na vida dele. E ele mesmo disse que viveu uma vida atrás de coisas inúteis. E após essa reflexão, ele mesmo acrescentou: eu vou correr atrás e consertar os erros de uma vida desperdiçada. E ainda dizia o seguinte: que estamos enganados ao pensar que a morte está no futuro. Grande parte da morte já passou por nós, só que de forma despercebida.
E aí é aquela velha história, né? Será que eu tenho mais um dia de vida ou menos um dia de vida? E não é para a gente ficar amedrontado com isso, muito pelo contrário, mas é para nos fazer realmente pensar o que nós estamos fazendo com esse tempo que é curto demais. Algumas pessoas acham que ter uma vida ocupada demais significa ter sucesso, outras talvez busquem se ocupar demais para não ter que ficar no ócio, para não ter que ficar com elas mesmas, porque elas não sabem o que fazer com elas mesmas, não sabem o que fazer com a própria companhia. Não viva uma vida adiando o seu viver, esperando o fim dela, esperando a aposentadoria, esperando o feriado, o final de semana ou as férias. E é claro que não existe um único caminho ou forma de aproveitar a vida, de viver a sua própria vida e viver o seu momento. Até porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então é preciso que você, que está aí me ouvindo, entenda como você pode equilibrar aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você tem, mas ao mesmo tempo aproveitar e viver o momento presente que você tem hoje. Porque é muito comum algumas pessoas conseguirem coisas na vida delas, conquistarem coisas, mas elas nunca estão suficientes. A vida delas fica eternamente em querer mais e mais e mais. Nunca tá bom. E eu não estou falando que você não possa ter ambição ou não possa buscar mais coisas em sua vida que você queira ou perceba que é importante para você. Eu estou falando sobre fazer isso sem considerar aquilo que você já tem hoje, sem considerar e aproveitar o momento, o presente que você tem hoje. Fica sempre em busca de mais, é uma pessoa cheia de coisas materiais, mas totalmente vazia por dentro. E assim como Sêneca encorajou na época em que ele escreveu sobre isso, também nos convida e nos encoraja da mesma forma hoje, a não cair na armadilha de desperdiçar o nosso tempo e valorizar cada minuto, pois o tempo é o único bem que nos pertence.